Boa noite. Oi, Marília, como vai? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Como vai a vida de casada? Tá tranquila por enquanto. Ainda estou aqui na casa dos meus pais. Tem Mas previsão de se mudança? Deus quiser, esse fim de semana a gente já vai levar as coisas. Já vai passar o Natal, né? Casa nova. Já, é, Legal. já. Graças a Deus. Ah, eu queria colocar as duas telinhas juntas aqui. A minha tá pequena. E deixa eu já aproveitar. Semana que vem não vou conseguir participar, porque vai ser a formatura lá da escola que eu trabalho. Aí vai ser bem na quinta-feira. Talvez a semana que vem eu também não consiga, porque nós vamos viajar lá para Uberaba na sexta. Ah, E a gente tem que sair daqui às 5 da manhã, né? Então hum, tem que arrumar tudo. Enfim, uhum, é. talvez não tenha semana que vem. Ah, então tá. Aí então não vou perder, se não tiver. Tá certo. Ai, que legal. Aí você já vai ficar lá pro Natal? Não, não. A gente só Não? passa o fim de semana. A gente vai Ah, pegar sacolas de Natal uhum. e a volta no domingo. Boa noite, tudo bem? Ah, que bom. Boa Oi, noite. Paulo, boa noite. Eu não sei se você viu as fotos, o caminhão esteve aqui em casa, pegou tudo, já levou lá para Uberaba Ai, que Hum. bom. e a gente vai lá fazer a entrega. Uhum. Ai, vai ser ótimo, né? Ajuda muito. Tem umas famílias muito carentes lá. Uhum. Quantas famílias mais ou menos vocês vão ajudar? Umas 25. Ah, legal. Tem famílias que têm 10 pessoas, até mais. Sim. Antigamente a gente ia na casa delas, né? Mas agora com esse negócio da pandemia a gente mudou. Isso está fazendo com que eles venham buscar. Ah, sim. É um pouco mais seguro, né? Porque a gente não fica entrando na casa de todas as pessoas. É. Como elas transportam muitas coisas, né? A gente paga um Uber para elas e aí elas levam os sacolas de Uber. Porque não dá para ir de ônibus, né? Ah, é. Boa Oi, noite, Simone. gente. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Eu estou falando aqui que acho que a semana que vem
não vou poder estar presente, porque na sexta eu vou para Uberaba, lá para fazer a entrega das sacolas. A gente tem que sair daqui às 5 da manhã e tem que arrumar tudo. Tem que arrumar os carros, tem que arrumar as coisas que a gente está levando. Vai um bom tempo para isso. Tá bom. E aí, eu não sei, na semana seguinte, a gente já vai estar próximo do Natal, né? Aí já é dia 23, né? É. Bom, a gente se fala, tá? Senão a gente só entra no ar aqui para desejar um Feliz Natal. E tirar a foto, né? Tirar a foto. Eu vou pegar um gorrinho de Natal. É isso. Todo mundo de gorro de Natal. Bianca foi pegar uma sopa na casa da avó, já está chegando. Tá. E aí, pensaram na pergunta da semana passada? Ou esqueceram? Bom, eu como mãe, eu passei o que eu acreditava para a Bia. Eu acredito, na época, eu não tinha conhecimento espírita, nada. Uhum. Então, eu passei orações da católica. Mas nada assim, quando ela era pequenininha, assim, só assim, como orar na hora de dormir, né? Assim, uma coisa bem básica. Aí, mais para frente, quando ela cresceu um pouquinho, ela participou da Igreja Católica, porque ela quis, né? Participava do coral, né? E aí, quando ela também não quis mais, também não levei mais. E aí, depois de um tempo, eu me aproximei do espiritismo, e aí, e ela também, depois de adulta. Sim. Ainda bem, né? Porque há casos que você não consegue trazer mais, né? Sim, é que eu também nunca forcei nada, né? Eu mostrei onde a minha família me levou, onde eu era batizada, onde ela foi batizada também, né? Que era o que eu conhecia. E aí, muito depois que eu vim conhecer o Espiritismo, muito depois. E então, já vai, Bi. E aí, quando eu conheci, aí ela também se interessou e estamos aqui. Beleza. Deixa eu abrir a porta para ela. Tá bom. Eu vou usar o nosso espaço aqui para falar desse tema de educação, né, de uma forma geral. Eu acho que é muito importante. Se a gente avaliar, todos os problemas do mundo começam na falta de educação. Quando a gente fala de educação, é do amplo espectro, né? Não só a educação da escola tradicional, mas a educação do ser integral, a educação espiritual. Então, se isso fosse levado, né, com bastante critério, o mundo teria muito menos problemas. Mas abordar hoje. Eu, como filha, eu gostaria de ter conhecido... chegou. Oi, Bruna. Tudo bem? Tudo bom? Bruna Bianca. Isso, Bia. Então, eu, como filha, também só conheci o que minha mãe sabia, né? Mas eu gostaria de ter tido outras oportunidades. Né? De ter conhecido mais cedo isso. Outras opções mais cedo. Uhum. Acabou fazendo falta, né? Depois que a gente conhece a coisa, fala, puxa, se eu soubesse disso antes, né? Exatamente. Cada aula que eu ouço aqui, eu penso nisso.
Se eu tivesse ouvido isso quando eu tinha 20, 30 anos, tudo poderia ter sido muito diferente. Por isso que a educação na infância ela é um processo essencial, é a base de tudo. Porque se a pessoa tem a chance de ouvir as coisas antes, ela está mais preparada para enfrentar a vida. É lógico que em tudo isso tem sempre livre-arbítrio, sempre tem questão de sintonia, de afinidade, de você gostar, de querer, tem um monte de coisas. Mas tem que ser oferecido. Se a pessoa vai gostar, vai engajar, essa é uma outra história, mas ser apresentado a isso é nosso dever. A gente tem que fazer isso. É que agora com a internet fica tudo mais fácil, né? De você conhecer. Exatamente. Hoje se tem muito menos desculpas, né? Da pessoa, nunca isso veio na minha cabeça, né? Nunca me passou na ideia, né? Não, hoje se fala de tudo o tempo todo. A disseminação do conhecimento ficou muito mais abrangente, mais fácil. Imagina que você pode se formar num curso de Harvard, sem custo, pela internet. É uma das universidades mais conhecidas e famosas do mundo. Você entra lá e tem um monte de curso gratuito, com diploma, tudo bonitinho. Lá onde você é formado? Em Harvard. Foi um curso de e-learning, mas foi em Harvard. E ainda no seu idioma, né? Que também é muito legal. Então, a democratização da informação está aí. Mas vamos começar aqui, então. Deixa eu dividir minha tela aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da infância, né? E associado a isso, está diretamente atrelada à questão da educação dos espíritos. Então, veja, não se fala educação da pessoa, se fala educação do espírito, porque nós somos espíritos. A nossa essência é o espírito. Então, o foco de atenção tem que ser o espírito. E não formar um cérebro, um crânio inteligente que possa se desempenhar bem, com muito sucesso, somente nas questões da vida material. Porque isso desencarnou, faz o quê com aquilo? Então, é temporário. É importante num período apenas, né? Mas não satisfaz totalmente o ser. Vai satisfazer só por uma questão, por um período. E mesmo assim pode se saturar, né? Porque aqueles que são muito exigidos nesse sentido podem se cansar da situação de ser um gênio, de tudo conhecer, de tudo saber. E aí, quando a vida, de repente, tira um ser amado, o que a pessoa faz com conhecimento? Quando a vida tira o seu emprego, o que você faz com o seu conhecimento? Ou qualquer outra situação, né? Então, nós temos que enxergar o ser no sentido amplo, né, integral. E o mundo, então, só vai evoluir quando o ser humano estiver plenamente consciente da sua missão no planeta. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, fazer sucesso e aparecer nas manchetes, não é isso. Isso pode ser consequência em algum momento, mas absolutamente não é essa a nossa missão. Se nós chegarmos aqui, ficar quietinho uma encarnação inteira e nos tornarmos seres melhores, mesmo que desconhecidos da maioria, nós somos um grande caso de sucesso. Por menos que o mundo saiba, né? Aliás, existem muitos anônimos
que estão muito bem no mundo espiritual, né, porque aproveitaram o seu tempo na Terra. Então, a questão de ter sucesso, projeção, beleza, poder, de estar aí na mídia, nas capas de revista, de jornais, não quer dizer grande coisa. Há sim uma responsabilidade de usar isso em benefício de si mesmo e do próximo. Aí sim, essa responsabilidade você tem. Mas de que isso já implica em você ser uma criatura de sucesso, não. Oi, Bruna, boa noite. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bem? Então, vamos lá. Nós vamos entrar aqui no slide em que nós vamos responder essa questão que nós deixamos da semana passada. Então, quando a gente pensa na construção de uma casa, né, vamos pensar lá, você tem um terreno ali zerado, você vai construir uma casa. Qual é a primeira coisa que você vai botar nessa casa? A primeira. É o telhado? Não. É a estrutura, né? É a estrutura. Em construção civil, eles chamam também de alicerce, né? O que é o alicerce? Né? São aquelas estacas, a base, para depois você conseguir colocar as paredes e ter uma estrutura sólida que vai segurar o que você colocar para cima. Se não tiver isso, a casa cai. Então, quando você pensa num processo de formação de qualquer coisa, você tem que começar pela base, pelo alicerce, pela estrutura. Assim como numa casa, então, você começa pelo chão, pelo piso, pela fortaleza, que vai dar condições de subir aquela casa. Uma vez colocado isso, o que você pensa, né, na construção de uma casa? Você vai subir as paredes, você vai colocar janelas, você vai colocar as divisórias, os cômodos, etc. Você está subindo a casa. É o natural. Ela vai crescendo, ela vai sendo construída. E, naturalmente, por último, entra o telhado. É a última coisa. Então, existe uma estrutura lógica de formação. E essa estrutura de formação também existe quando nós falamos do espírito. Então, se traçando o paralelo da casa para a educação do espírito, qual seria a base de formação de um crescimento espiritual? O alicerce, aquilo que é imprescindível. O que seria? Eu não ouvi a pergunta porque tá ruim o som aqui para mim. Para mim tá travando também. Ah, é? Será que sou eu aqui? Peraí, deixa eu botar o fone aqui. Às vezes ele fica mais baixo, aí às vezes aumenta. Olha, eu não queria dizer não, mas foi depois que a Bruna entrou. Tá roubando banda. Vocês estão me ouvindo melhor? Então, só repetindo aqui, se a casa para ser construída, ela precisa do alicerce, se a gente imaginar um espírito que está em fase de crescimento e de evolução e também precisa de uma base, de um alicerce, qual seria esta base do espírito para o seu crescimento? O que vocês acham? A educação. A educação vinda dos pais, né? Que é a primeira. Veja, nós estamos falando nós estamos falando de espírito, não necessita, tudo bem, encarnado não deixa de ser espírito, faz parte do processo, mas imaginando o espírito no contexto macro, de que ele encarna e desencarna e está em regiões do espaço. O que para ele, a educação, no sentido macro, ela continua sendo absolutamente verdadeira. Agora, quais itens da educação são essenciais? Moral e ética?
moral e ética, que vai refletir em comportamento, que vai refletir em respeito ao próximo, que vai refletir em você considerar e ter empatia pelo outro, pela situação do outro, que vai considerar em que, desta forma, você o ame e o ajude e colabore para o crescimento dele, se for possível, e que os outros colaborem com o meu também. Aí formando uma teia. O universo, na verdade, é uma grande teia, né? Todos nós estamos conectados em todo o universo. E quando um pensamento é gerado, esse pensamento ecoa, é como se fosse a teia de aranha mesmo. Né? Vocês já viram a teia de aranha, né? A aranha fica lá no cantinho, ou lá em cima, ou lá embaixo, escondidinha. Na hora em que um animal, um inseto, caiu na teia, ele vibra. A teia vibra. E essa vibração chega lá na aranha. A aranha ela não enxerga que o inseto caiu na teia. Ela sente a vibração da teia. E no instante que ela sente a vibração da teia, ela sai para caçar. Porque sabe que o inseto está ali. Da mesma forma, nós emitimos pensamentos o tempo todo. E esses pensamentos vibram no universo. E é claro que nós estamos ainda longe disso, mas nós estamos nos desenvolvendo para que um dia o pensamento de todos possam ser captados por nós, em qualquer parte do universo. Simplesmente sentindo, captando, vibrando. Mas para isso a gente precisa ter o conhecimento das leis que nos regem. Se a gente não souber disso, não adianta nada. Você pode ter uma pessoa que não tem nenhuma sensibilidade e ela entra numa igreja ou num quarto de oração, ou simplesmente numa oração como a gente faz aqui no final, e ela não sente absolutamente nada e acha aquilo até ridículo. E há outras pessoas que podem sentir exatamente o oposto, né? Se comovem, se sentem bem. Por quê? Porque tem o conhecimento, o entendimento para captar aquilo que é real. Então, a formação ética e moral, ela é essencial no desenvolvimento do espírito. E foi exatamente por esta razão que Jesus veio ao mundo, porque ele deixou o maior código de ética que o homem já conheceu. Não existe outro igual. Existem muitos outros que se assemelham ao que Jesus colocou, mas igual ao dele, ele é o mestre. E ele deixou o maior código de ética. E por isso que, se nós seguirmos esse código de ética, nós temos grande chance de alcançar o sucesso. Só que isso que eu estou falando agora, algum dia no banco escolar vocês ouviram isso, aprenderam isso? Não. Não. Exatamente. Porque a educação da escola é uma educação técnica. É uma educação de matérias, né? A matemática, o português, as ciências, claro que todas são válidas, mas nenhuma delas toca neste ponto de que nós somos um espírito e que precisamos desenvolver um código de ética dentro de nós. Nenhuma delas toca nesse tema. E raríssimos, às vezes, você tem professores que, pela sua experiência e pelo seu conhecimento da vida, podem, muitas vezes, agregar, acrescentar aos seus conteúdos esses valores relacionados à ética. E muitas vezes também educadores apresentam uma ética no sentido inverso, né? A ética que não é aquela que só faz o bem, não é aquela que só faz ao próximo aquilo que o próximo gostaria de receber. E não faz ao próximo aquilo que ele não gostaria de receber. Esse é o resumo da ética universal. Então, o nosso ensino escolar, né, ele não passa por esse tema. Ele nos ensina coisas importantes.
Mas isso que é o essencial para a vida. Então, nós passamos no ensino fundamental, são 9 anos hoje, né? 9 anos. Depois são mais 3 de ensino médio. São 12. E depois você vai escolher mais uma faculdade, né, que seja aí no mínimo de 4. Então, são 16 anos que você fica dedicado a um estudo. E em 16 anos, você não estuda o principal. É lógico que nesses 16 anos você está se preparando para a vida física, para ter uma profissão e para ter subsistência, para crescer como pessoa e ter condições de sobreviver, sem dúvida. Mas aquilo que é essencial para o crescimento do ser integral, esses 16 anos você não aprende. Não é verdade? Porque nem nas universidades. Infelizmente, hoje você pega uma faculdade de medicina que lida com o ser humano, com a vida e com a morte, e tem lá a prima da Bruna, a nossa sobrinha Viviane, que é médica, e ela se formou na USP, é considerada uma das melhores faculdades de medicina do país, e ela falava que entre os alunos eles faziam um campeonato, quando ela estava na residência, para ver quem olhava menos para o paciente que ia atender. Era um campeonato. Porque, infelizmente, há profissionais que acham assim, o médico tem que ser frio, ele vai lá, resolve o caso, ele tem que ser um bom técnico, ele vai, resolve o caso e tchau. Não precisa nem saber o nome. Isso não é medicina. Porque, muitas vezes, o ato de aconchego, de acolhimento de um médico já traz a cura, independentemente se ele vai acertar no procedimento ou não. Porque a pessoa se engaja no processo terapêutico e simplesmente pelo fato de se engajar, ele já pode se curar. Foi o que aconteceu no caso da mulher hemorroísa, quando foi tocada, quando ela tocou as vestes de Jesus, né? Porque ela tinha um sangramento que não parava. Imagina, naquela época não tinha medicina que conhecesse as coisas. Mas ela acreditou que Jesus pudesse curá-la. Então, ela vai atrás de Jesus no meio do povo. Imagine a situação, o povo ali todo cheio de... Jesus com um monte de gente do lado e Pedro sempre acompanhando ele do lado. E, de repente, a mulher vai e toca a veste de Jesus, no meio daquele povo, né? E Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, alguém me tocou. E eu fico imaginando a reação de Pedro, né? Porque Pedro era muito humano como nós, e ele deve ter olhado para Jesus e falou, é óbvio que alguém te tocou, né? Você está no meio de 50 pessoas aqui, todo mundo está te tocando. E aí Jesus fala assim, não, eu sei que alguém me tocou porque uma virtude saiu de mim. O que Jesus estava dizendo? Que saiu uma energia dele, porque ela acreditou na cura dele, e quando toca, fecha um circuito, é como se viesse uma corrente elétrica e acendesse uma lâmpada. Ela recebe aquele influxo de energia, que com certeza atuou na hipófise, que produziu um hormônio adicional de ocitocina, que é responsável pelo tampamento do sangramento. E isso gerou uma cura imediata nela. Então, ela se curou pelo toque de Jesus. E aí, ela, naquele instante que se sentiu curada, ela fala, mestre, tu me curaste. E ele responde, não, a tua fé te curou. Então, veja, ele delega nesse momento, para nós, seres humanos, o poder da cura. Na medida em que você acreditar, entender e aceitar o processo terapêutico, você se cura. Porque primeiro você tem que se curar na mente. Depois, o físico vem por tabela.
É claro que se o físico já está com um tumor tremendo, você vai precisar da cirurgia. Mas a cura efetiva, real e integral, ela começa na mente. Então, por isso que eu estou falando, quando o médico se aproxima e gera esse aconchego, esta credibilidade e o conhecimento, e o paciente entende isso, ele entra em sintonia. E entrando em sintonia, ele está se preparando para a cura. Então, vejam como é importante não só o conhecimento, mas o fato de você ser empático, de ser amistoso, de ser acolhedor, né, de ser gentil, afetuoso. Todos esses quesitos é que nos transformam numa pessoa melhor. Então, o ser humano ele não pode ser simplesmente um técnico, ele tem que ter valores éticos na sua construção, na sua base, para que a casa se construa e fique bonita, e fique resistente, porque podem aparecer muitas tempestades, e as tempestades vêm ao longo da nossa vida, dificuldades, conflitos, problemas, mas se a nossa base for sólida, é como lá a casa dos 3 porquinhos, né? A de palha foi embora, a de madeira foi embora, mas quando chegou na de tijolo, estrutura sólida, não adiantou o lobo assoprar. A casa permaneceu de pé. E assim também nós permaneceremos de pé, independentemente dos problemas que enfrentarmos, porque a nossa estrutura é sólida. Os nossos valores éticos são sólidos e nos dão segurança de caminhar. Entenderam a questão da educação para onde vai? Porque ela não é simplesmente técnica. Né? A Bruna, por exemplo, nesse momento está estudando psicologia. Ela pode ser a melhor e profunda conhecedora do tema, mas se ela não for uma boa pessoa, se ela não for empática e se ela não receber muito bem os seus pacientes, que eu tenho certeza que o fará, ela não será uma boa profissional. Ela pode ser uma técnica, mas uma boa profissional ela não será. E assim serve para qualquer coisa. O padeiro que está fazendo o pãozinho dele lá de manhã, né, se ele está fazendo aquilo tecnicamente para se desvencilhar de um trabalho que ele é pago e ele tem que fazer, o pãozinho vai sair num sabor. Mas se ele estiver fazendo com alegria, com entusiasmo, mesmo sendo um padeiro ganhando pouco, o pãozinho vai ficar tão bom, as pessoas vão comprar tanto, que vão até querer conhecer quem é o padeiro. E ele vai se sentir reconhecido por isso. Então é esse sentido que nós temos que dar para a vida. E é aquela mesma história, né, da pessoa que chega para fazer a mesma pergunta para 3 pedreiros diferentes, que estão na mesma obra, inclusive no mesmo espaço físico. E aí chega para o primeiro pedreiro e pergunta, o que você está fazendo? E ele fala, estou juntando tijolos. Realmente, ele está juntando tijolos. Aí foi para o pedreiro que está do lado. O que você está fazendo? Eu estou construindo uma parede. Construir uma parede é bem diferente de ajuntar tijolos. Porque a parede já é um fim em si. E eu estou colaborando por um fim. Ajuntar tijolos é uma tarefa que não te leva a nada. O que significa juntar tijolos? Você não tem objetivo nenhum, ajuntar tijolo, botar um tijolo em cima do outro. Não quer dizer nada. E você não tem reconhecimento, você não está olhando aonde o seu trabalho vai chegar. Né? Qual o objetivo dele. E aí chega para o terceiro e pergunta, o que você está fazendo? Os 3 estão fazendo a mesma coisa. E o terceiro responde, eu estou construindo uma escola. Então, reparem a diferença de perspectiva. Os 3 estão fazendo a mesma coisa, mas o terceiro está construindo uma escola. Então, quando ele acorda de manhã, ele não fala assim, eu vou lá juntar tijolo. Ele fala, não, eu vou construir uma escola que vai atender milhares de crianças por muito tempo, ajudar na construção do saber dessas crianças, de professores que virão aqui ministrar isso. É um local abençoado. Então, qual é a minha motivação? É enorme de construir uma escola. Mas para juntar tijolo, eu não tenho motivação nenhuma. Então, se eu não tiver esse valor dentro de mim,
eu não vou conseguir mudar a minha perspectiva de vida. Né? Perceberam a diferença? Então, a gente precisa dessa base, que é a base da ética. Então, nos fundamentos da educação, nós vamos encontrar exatamente isso. Ó. Educação é toda influência. Veja, né, a Simone estava falando, eu nunca obriguei ou pressionei, né, a Bia a fazer o que ela não quisesse fazer. Perfeito. A gente não tem que fazer pressão e obrigar. Nós temos que exercer influência. E exercer influência é uma coisa extraordinária. Porque, veja, e é de um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. O que é exercer influência? Eu tenho tanto entusiasmo em apresentar um determinado tema que a pessoa se interessa por ele, por livre e espontânea vontade. Pela forma com que eu apresento o tema, ou pelo exemplo que eu dou no exercício daquele tema. E aí vem a grande questão na educação do lar, que os pais são referências para os filhos. E muitas coisas, ou quase todas, que os pais fazem, os filhos repetem. Por causa da força do exemplo. E o Albert Schweitzer tem essa frase, né? O exemplo não é a maior força no processo de influência educacional. 2 pontos. É a única. Então, o filho observa isso do pai, observa o exemplo, que vai servir de referência para as atuações futuras. Mas, se o pai tiver o entusiasmo suficiente para inflamá-lo a um determinado tema, de forma que isso ocorra por conta própria, não porque ele está coagindo ou pressionando, ele está sendo um grande educador, pelo processo de influência que ele está exercendo. E que conquista o seu filho de forma natural, sem obrigação e sem pressão. Ah, mas não é fácil fazer isso. Realmente, não é nada fácil. Não é nada fácil, até porque os filhos são espíritos, e os espíritos são diferentes entre si. Então, você pode ter um filho que aceita muito bem todo o seu poder e influência, e o outro rechaça tudo. E como você faz? Você continua amando. É o que cabe a fazer um educador. Porque nem todos também estão no seu momento de despertar. Então, isso também tem que ser respeitado. Eu costumo falar que todos nós temos uma estrada de Damasco. Né? O que é a estrada de Damasco? É quando Saulo, que era um perseguidor de Jesus e contra os cristãos, na estrada, e ele estava indo para justamente matar Ananias, que era um dos seguidores de Jesus, e Jesus aparece para ele, na estrada de Damasco, uma luz gigantesca. E Paulo reconhece, não era Paulo, era Saulo, né? E Saulo reconhece Jesus imediatamente, a sua autoridade moral, a sua luz interior brilhando, tanto brilho que o cegou, né? E aí ele se dobra diante dos joelhos, olha para ele e fala: "Que queres que eu faça?" Veja, foi uma conexão imediata. Ele perseguia Jesus. Mas quando Jesus apareceu para ele com aquela energia, com aquela luz, imediatamente ele se rendeu. E aí se transformou de Saulo para Paulo e começou a difundir as mensagens de Jesus por todo o Ocidente. E graças a ele, né, todo o Ocidente do planeta é cristão. Foi graças às viagens de Paulo que começou a disseminar as mensagens de Jesus. Então, todos nós temos esse clique, esse despertar em algum momento da vida, que é quando a gente acorda. Opa, peraí, a vida é muito mais do que isso, eu tenho que fazer mais coisa. E aí você começa a ir atrás. Então, é o nosso momento de Damasco. Então, a função de um pai, de um educador é essa, é de despertar
no seu educando esta energia maravilhosa para que ele vá atrás daquilo que é importante e que ele percebeu que é importante. Não houve nenhuma necessidade de pressão. Então, aqui, promover autonomamente, quer dizer, de forma própria, o seu aprendizado moral e intelectual. As duas coisas. Trata-se de um processo, sem qualquer forma de coação, pois o educador apela para a vontade do educando e conquista-lhe a adesão voluntária para uma ação de aperfeiçoamento. Então, esse é o verdadeiro líder. É aquele que não impõe, é aquele que fala fácil, que fala simples, mas tem uma energia tão grande que te cativa e te faz seguir. Esse é o grande educador. E era assim que Jesus fazia. Vocês imaginem Pedro, que era um pescador bruto, que usava força diariamente. Jesus passou pelo lado dele na praia e falou: Pedro, abandona as redes e vem comigo pescar almas no reino de Deus. Pedro abandonou as redes e o seguiu. Um homem bruto, primitivo, como era Pedro, largou para trás e foi atrás de Jesus. E se tornou um dos seus maiores discípulos, a ponto da Igreja Católica apontá-lo como sendo o primeiro Papa. Simplesmente porque Jesus falou para ele: abandone as suas redes e vem comigo. Ele foi. Agora, mas Jesus conseguia isso com todo mundo? Não. Quem dera ele pudesse. Mas ele, com a sua energia, quebrava, com o seu poder de influência, quebrava as pessoas, quebrava aquela autoridade, a arrogância, totalmente. Vocês imaginem que no episódio em que Jesus foi preso, né, e quando ele ia ser apresentado para o julgamento, ele foi amarrado, né, com as mãos para trás. E aí o Pôncio Pilatos lhe faz a pergunta, né? Você que se diz rei, então me diga, o que é a verdade? Jesus, naturalmente sabendo que ele não tinha condições de absorver uma resposta tão profunda e tão complexa quanto aquela, disse: verdade é o Pai que está nos céus. E como não era aquela resposta que ele esperava dizer, que Pilatos esperava receber, ele olha para o soldado e o soldado dá-lhe uma bofetada. Então veja, você de mãos para trás, humilhado, e toma uma bofetada, quer dizer, uma ação covarde, né, de um soldado, de bater na cara de alguém que está amarrado, covarde. Aí você pensa assim, bom, e que Jesus respondeu para esse soldado? Ele não reclamou, ele não ficou bronqueado, chateado, não. Ele simplesmente achou estranho. Então, o que ele disse para o soldado? Falou: soldado, se eu disse algo inadequado, inapropriado, por favor, aponte meu erro. Mas se eu disse a verdade, por que me bateste? Olha a pergunta que Jesus fez para esse soldado, porque deixou ele numa sinuca de bico. Ele não tinha resposta, o soldado. Falou: que idiota que eu fui, né? Realmente, ele não falou nada de errado. E por que eu bati nele? Porque eu sou um idiota, né? E esse soldado deve estar com essa pergunta até hoje. Eu não sei quantas encarnações ele já deve ter tido, mas ele deve estar com essa pergunta na cabeça ainda até hoje. Dada a influência de um educador que, mesmo numa situação de crise como aquela, em que ele seria morto algumas horas depois, ele simplesmente deu uma lição primorosa naquele soldado. Então, esse é um grande educador, que tem um poder absurdo sobre as pessoas, mesmo numa situação de crise. É óbvio que aquele soldado não passou a seguir Jesus no momento seguinte, mas a pergunta ficou na cabeça dele por séculos. Por que eu fui tão idiota de bater naquele homem? Então, esse é o poder da educação. Tudo isso para a gente chegar nos fundamentos da educação, que é justamente a relação entre amor, né? O processo educacional é um processo de amor, é uma relação conexa, intrínseca,
E devemos, pois, reconhecer que muitos dos que se tem praticado ao longo dos séculos com o nome de educação não é digno desse conceito. O autoritarismo, a tentativa de moldar o outro à nossa imagem e semelhança, ou nos parâmetros de alguma moldura social, todas essas relações tão comuns entre adultos e crianças e entre os próprios adultos, não podem ser de forma alguma classificadas como educativas. Então, nunca é um processo de educação, é um processo de amor, de desenvolvimento, de conquista, de exercício dos nossos padrões de ética. Então, educar, tanto para os fins da existência presente, quanto para as nossas metas eternas, deve ser uma ação que desperte de maneira equilibrada e integrada todas as forças da alma. Pestalozzi, que foi um grande educador, ele resumiu a questão da famosa na famosa tríade: educar o coração, a cabeça e as mãos. Olha que interessante. Então, o processo de educação envolve a mente, o cérebro, o conhecimento, o coração, que são os sentimentos, e as mãos, que é o trabalho artístico, é o corpo, é a arte. Então, tudo isso forma uma educação integral. Então, não é pura e simplesmente um aspecto intelectual. É um aspecto emocional e é um aspecto físico também. Tudo isso envolve o ser integral. Era o que Pestalozzi fazia. E Kardec estudou com Pestalozzi, né? E aí chegamos à pergunta da semana passada, né? Aliás, ainda aqui não. Que o educador deve promover ao educando, né, que é justamente amar a si mesmo, ao próximo e à natureza, que é Deus. O autodesenvolvimento, que é a nossa transformação interior, é nos tornarmos seres melhores. E estimular a bondade em todas as vertentes. Pensar no bem, falar no bem e agir no bem. Né? A força do Albert Schweitzer aqui, que eu já comentei. Ensinar que não há perfeição no atual estágio do planeta, por isso é normal falharmos. É preciso ser resiliente. Isso é outra coisa fundamental. Né? Eu vejo muitos jovens hoje decepcionados, às vezes acabados, depressivos, porque falhou em alguma coisa, qualquer coisa. Como um jovem se tornar depressivo porque cometeu um erro? Todos nós vamos cometer erros ao longo da vida, todos nós, sem exceção. Então, por que se abater? Eu não tenho que me abater, eu tenho que olhar para aquele erro, aprender com ele e não cometê-lo novamente, só isso. Mas me abater, me tornar depressivo? Não, eu sou muito mais do que isso. E eu não posso ficar doente por uma situação dessa. Então, é aí que você vai ganhando estrutura, você vai ganhando escudo, né, carcaça para aguentar as pancadas da vida. E é isso que se chama resiliência. Você vai ganhando corpo, estrutura, entendimento para que os reveses, as dificuldades não me perturbem. Vão sim me desestruturar por alguns segundos, mas eu vou me recompor e vou sair dessa. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter base, estrutura, força, pés fincados na terra, firmes. Né? O Karate Kid, né? Quando ele chega lá para o aluno, ele fala assim, força, né? E ele empurra. Eu falo, você não está com os pés no chão? Pé no chão, firme, força, base, estrutura. Aí ele começa a empurrar, né? E o garoto vai resistindo e começa a reagir. Então, é isso, a gente precisa ter base. Essa base é essencial. E, naturalmente, tendo essa estrutura, é o exercício da sociedade, né? É praticar isso no meio da sociedade, o que é bastante difícil, porque a sociedade tem pessoas muito diferentes de nós. E aí, sim, vem o grande exercício do educador, de, mesmo em ambientes diferentes, situações diferentes, procurar preservar, né, a sua estrutura e a sua integridade. E aí, sim, é a nossa pergunta da semana passada. Quando devemos começar a introduzir a religião aos nossos filhos e netos?
E aí Simone estava falando que sempre estimulou, né, a Bianca a ter uma religião, mesmo que fosse suave, no começo e tal, depois engajaram pelo espiritismo e estão aí juntas até hoje. Ok. Agora, aí eu faço a grande pergunta. A gente já falou dessa questão da parte moral e ética. E também falamos de que os nossos 12 anos, né, somados aí de educação técnica, não nos ensinam essa base. Então, quem ensina essa base? Essa é a pergunta. Então, nós estamos vendo aqui que quem ensina essa base são exatamente as religiões. E eu não estou falando uma religião específica, mas as religiões, principalmente as cristãs, e não só as cristãs, o budismo também tem isso, né? O hinduísmo também tem isso, enfim, as religiões têm essa base ética. Então, se nós estamos falando, o que é mais importante, a base técnica, essa dos 12 anos, ou a base ética? A base ética não é mais importante, porque é a base de tudo? Então, nós estamos chegando à conclusão que a religião que proporciona essa base ética, ela é a mais importante de todas. É mais importante, inclusive, do que os 12 anos que a gente faz e fica na escola, por incrível que pareça. E quantos educadores e pais não dão bola para isso? Mas vejam que situação curiosa e como as coisas são invertidas. A criança hoje entra na escola com 6 anos de idade, né? Que antigamente era o pré-primário, hoje é o primeiro ano. 6 anos de idade. Aí os pais matriculam a criança na escola. Aí a criança chega e fala assim, não, eu não quero ir para a escola, eu não conheço a escola. Toda criança faz isso. Todos nós fizemos isso. É tudo diferente. Raramente alguém chega lá e já entra, se dá bem, etc. Todo mundo no primeiro dia chora, não quer ir, e às vezes a mãe tem que ficar lá, o pai tem que ficar, enfim. Não é assim? Todos nós já passamos por isso. É assim que funciona. Mas o que os pais fazem? Ah, não, meu filho não quer, então eu vou levar ele para casa. É isso que os pais fazem? Não. Os pais no dia seguinte estão lá e levam o filho de novo. Aí a criança chora, não quer ir, etc. Ah, filhinho, eu sei que você não quer no momento, mas você vai gostar. Não se preocupe, fica aí. Nós estamos aqui, estamos te dando apoio. E vai no terceiro dia. Ah, o pai vai desistir? Não, vai no terceiro, vai no quarto, até que a criança fica. Então, os pais insistem com a criança para ir numa escola onde ele vai ficar por 12 anos aprendendo a parte técnica, que não é a principal. E quando falamos da parte religiosa, que é a principal e vai trazer o conteúdo ético, essa a gente não insiste? Por que não? Não há uma inversão aí de valores? Obviamente, a gente não está falando aqui que a gente tem que dar uns tapas no filho e levar ele à força, de qualquer jeito, na religião que a gente escolher. Nós estamos dizendo isso também. Mas toda essa estrutura de educador, de influenciador, de despertar na criança a vontade de ir, é obrigação dos pais. É dever dos pais. E, infelizmente, o que a gente vê é exatamente o contrário. Normalmente, esse assunto de religião é colocado à margem. E os pais falam assim, não, deixa o filho, na hora que ele fizer lá a idade que ele quiser, e ele quiser escolher uma religião ou não escolher, é critério dele. Não é. Já passou o tempo em que ele deveria ter absorvido os conhecimentos da ética para estar forte e com a base formada para o futuro. Já passou esse período. Quando eles for escolher com 14, 15, 18 anos, às vezes mais, já passou a base. Qual é a base?
Então, a grande reflexão aqui é justamente essa. Ora, se eu forço meu filho, forço entre aspas, eu estimulo meu filho todos os dias a ir para a escola, para receber os 12 anos de conhecimento técnico, por que não fazer o mesmo para a religião? O mesmo. Não precisa fazer diferente, é o mesmo. Vai, leva, fica, dá apoio, conversa, fazer a mesma coisa. Da mesma forma como a criança ficou para a escola, vai ficar para a religião. E os pais estão cumprindo com o seu dever. Então, veja, não é uma questão de, novamente, de forçar, de exigir. E, inclusive, você pode escolher uma determinada religião para o seu filho, que lá na frente ele vai mudar. Ok, aí é um direito dele. Mas a base já está formada. Ele já ouviu falar de Jesus, ele já ouviu falar de perdão, do amor, de gratidão. Os valores já estão lá. Se ele quer escolher outra religião, aí tudo bem, é um direito dele. Ele escolhe, muda. E mesmo que ele não queira ter uma religião no futuro, também é um direito que ele assiste. Só que o dever de pai já foi firmado, já foi passado, está concretizado. Era isso o que eu precisava fazer. Vocês concordam com isso? Não parece muito lógico? Sim, mas assim, tem pais que não têm esse conhecimento e nem acham importantes. Exato. E aí fica a falha. Exatamente. Muitos deles também não tiveram. Não tiveram, exatamente. E é por isso que as gerações que estão tendo a oportunidade de conhecimento, e este conhecimento, têm o dever também de transmitir ao próximo. Justamente por isso, porque há uma grande falha nesse processo educacional. Esse entendimento, uma grande falha. Sempre houve. E olha, eu vou falar, eu comecei a minha jornada, apesar dos meus pais terem sido espíritas, tudo, mas eu comecei a minha jornada começando a estudar, a frequentar, com 19 anos. E eu me arrependo, eu falei, devia ter começado antes. Mas meus pais fizeram aquilo que acharam que devia fazer. Mas graças a Deus eu fui. E fui graças a eles que me estimularam aí. E eu ainda me arrependo de ter só ido com 19. Preferia ter ido antes. Mas tudo bem, graças a Deus, fui. E agradeço os meus pais por isso, porque, como a gente está falando aqui, muitos pais não estão nem aí com essa questão. Então, no meu caso... Fala, Paulo. Então, no meu caso, só conheci espiritismo aos 23 anos. 23. Uhum. 23, eu cheguei a ser... dos 17 aos 23 eu era ateu. É uma idade propícia para isso. Propícia. Aí vi que o ateísmo me dava todas as respostas, acabei entrando no espiritismo pelo meu cunhado. Uhum. Então. Meu cunhado já frequentava esse caso espírita já. E veja, nós não estamos falando aqui de ser direcionado ao espiritismo. Pode ser para qualquer religião, mas precisa ter a religião. E como falamos depois, se depois quiser trocar, mudar, porque está olhando outras coisas, ok, aí é o livre-arbítrio de cada um. Mas os pais têm o dever de apresentar uma religião para o seu filho. Então, está aqui, ó. Devemos forçar a criança a frequentar uma escola de educação espírita, uma educação religiosa? É exatamente essa questão que acabamos de responder. E o lar é a nossa primeira escola. Então, a criança, ela entra no lar como sendo a nossa primeira escola. E os primeiros professores são os pais. E cabe aos pais este poder de influência desde os pequeninos, para que ele já venha sob uma boa influência, para que no momento adequado seja orientado e indicado a uma religião. Porque hoje você tem escolas de evangelização desde 3, 4 anos. Você já tem orientação para isso. Da mesma forma como você também tem o jardim da infância, né, na escola tradicional,
Você também tem isso na evangelização. Então, é um dever dos pais de olhar para isso. Então, ó, era isso que a gente queria comentar com vocês hoje. O importante é educar a criança, e educar nesse sentido integral e amplo, para não doutrinar o adulto. Olha que afirmação importantíssima, né? Porque se hoje a gente participa ou tem um processo obsessivo, você precisa ir para um centro espírita para sofrer um processo de desobsessão. Mas você só sofre o processo de desobsessão se você não for educado. Se você for educado, conhecer Jesus, dificilmente você vai precisar de um processo de desobsessão. Claro que todos nós temos variações, não somos fortes 24 horas por dia, mas se nós conhecemos Jesus e temos a base do Evangelho, a base do amor, você vai ter estruturas para suportar as coisas. E será muito mais complexo e muito mais difícil de estar vulnerável a um processo obsessivo. Então, você evangeliza a criança e para que ela não precise depois do trabalho de desobsessão no centro espírita. Ou que isso minimize ao máximo, né? Tudo bem? Perguntas? Então tá bom. Vamos ficar por aqui hoje. Deixa eu ligar uma musiquinha aqui. Estão me ouvindo? Então, vamos aproveitar esses momentos finais, onde lembramos do nosso grande educador e mestre Jesus, para que cada vez mais possamos ser envolvidos por essas energias do nosso grande professor e mestre, dos grandes educadores que foram seus seguidores, os seus discípulos, que possamos, neste mês em que comemoramos o nascimento dele, do nosso grande mestre, lembrá-lo com gratidão, com muito carinho, em forma de agradecimento por ter nos deixado um legado de conhecimentos tão importantes e tão fundamentais para as nossas vidas. Que possamos aproveitar neste mês de Natal, junto às nossas famílias, e não só desenvolver o sentimento das reuniões familiares, dos presentes que são distribuídos e trocados, mas de nos lembrarmos dele, do nosso mestre, do seu nascimento na manjedoura, de forma simples, mas de forma iluminada. O mundo nunca mais foi o mesmo depois do seu nascimento. E este mês que comemoramos exatamente o regresso dele à face do planeta Terra, nos cabe na noite de Natal uma breve oração em agradecimento a ele, aos seus discípulos e à sua mensagem que ecoa nos nossos corações depois de 2000 anos.
Então, que aproveitemos estes momentos desta reunião fraterna para, desde já, endereçarmos a nossa energia, o nosso carinho ao nosso grande professor, ao nosso grande mestre. E aproveitando estes momentos de comunhão, como sempre fazemos, nós mentalizamos a corrente de espíritos bons que atuam exatamente no trabalho de cura, no trabalho de reenergização de cada um de nós, e representados por Dr. Bezerra de Menezes, se aproximam de nós, os enfermeiros, e se colocando à nossa frente neste momento, fazem a distribuição da energia, do passe direto do mundo espiritual, estendendo a mão direita sobre o alto da nossa cabeça, onde é derramado folículos luminosos, que vão iluminar a glândula pineal, que está no centro do nosso cérebro, que, por sua vez, vai espalhar essa energia por todo o nosso perispírito, pelos centros de força, nas cores características, nas velocidades adequadas, desobstruindo todo e qualquer nó energético, facilitando a nossa harmonia física e espiritual. Vamos aproveitar para erguer os nossos braços, absorvendo esta energia que está aqui presente no nosso ambiente. Nós trazemos até o alto da nossa cabeça e, mais uma vez, distribuindo energia de forma longitudinal por todo o nosso corpo físico, nos equilibrando, nos amparando, nos trazendo forças para concluirmos mais esta semana de atividades. Da mesma forma, pedimos para que os irmãos espirituais estendam este passe a todos os companheiros familiares nos nossos lares, que estão presentes, que estão conosco, que circulam no nosso lar ao longo do dia, ao longo da semana. Que esses irmãos se dirijam a eles e, da mesma forma, possam fazer esse passe direto, para que eles também se sintam bem e possam usufruir desses momentos de paz. E também mentalizando os nossos amigos que fazem o processo de limpeza e de higienização dos lares, que as equipes se dividam nesse instante e visitando os lares de cada um de nós, aqui, mentalmente reunidos, fraternalmente irmantados pelo nosso coração, que eles visitem esses lares, distribuindo a sua energia, a sua luz, tecendo cortinas magnéticas de proteção, envolvendo as paredes, o teto e o piso de cada um dos nossos lares, para que estejamos amparados e para que portais de luz se estabeleçam em nossos lares, recebendo a visita desses amigos. Agradecemos humildemente esse socorro, esse amparo e esta proteção para que os nossos lares estejam isolados das energias de fora e muito amparados por esses irmãos, queridos amigos. E assim, felizes por este reencontro, por estarmos juntos mais uma vez, por compartilharmos essas experiências, nós vamos agradecendo ao grande mestre por mais este dia de vida, por tudo que já somos, por tudo que temos, e vamos pedindo que ele permaneça em nossos lares, em nossos corações, exercendo esse poder de influência e a sua energia de amor, para que cada dia mais sejamos criaturas melhores do que somos hoje. Obrigado, Mestre Jesus. Que as tuas bênçãos, que a tua alegria, que o teu amor e a tua paz nos envolvam a cada um de nós, as nossas mentes e corações, hoje e sempre. Graças a Deus.
Muito bem. Muito bom. Todo mundo bem? Sim, Fotinho? certinho. Sim, como é que você tá, Bi? Agora eu tô melhor. Eu tava tossindo muito, mas deu uma acalmada agora. Que bom. Muito bom. Abri aqui no celular só para eu tirar uma foto com a qualidade melhor, tá? Foi. Vai lá, sorriam. Um, dois, três e... Foi! Muito bem. Muito obrigada mais uma vez. Ô, Bruna, a Eu? semana que vem, eu acho que eu não poderei estar presente. Nós vamos para Uberaba na sexta-feira, Ah, que 5 da gostoso. manhã. E Fala um pouquinho de Uberaba para eles. Quem sabe um dia a gente não consegue ir todo mundo junto aqui. Quem sabe? eu estava falando no começo, né? Eu não sei se todo mundo Ah, então perdão, eu que vacilei. vai fazer as entregas das sacolas de Natal, um trabalho, né, para 25 famílias, e a gente conseguiu, apesar do ano difícil, reunir bastante coisa, recebemos muita doação. A gente nem sabe de onde vem, é um negócio impressionante. Para vocês terem uma ideia, a Cristina postou no Instagram, né, que a gente estava fazendo o trabalho, e uma pessoa completamente desconhecida perguntou se podia fazer uma sacola. Eu falei, Uau. e, inacreditavelmente, uma pessoa que a gente não conhece fez uma sacola, mandou pelo correio e veio uma sacola completinha, bonitinha, bem feita. Nossa. É inacreditável as coisas que acontecem, sabe? É impressionante. Mas, graças a Deus, acaba dando Incrível. certo. Então, a gente consegue um caminhão da Braspress que faz a distribuição, porque nós temos mais ou menos uns 30 sacos de 500 quilos, mais 50 cestas básicas, fora muitas outras caixas de balas, de panetone, um monte de coisa. Então, o caminhão vai bem repleto. Vem um caminhão grande aqui. Uau. Graças a Deus, né? Vai tudo para as famílias lá. E ainda a gente compra lá, conseguimos uma doação. Nós compramos 200 quilos de frango para distribuir para as famílias. Então, vão ter um Natal relativamente recheadinho, né? Ai, nossa. Fome, né? Que Então, bênção, hein? Que bênção. Parabéns por tudo. Que bênção. e o mais legal de tudo que é isso, né? Não é um trabalho de 2 pessoas, de 10 pessoas. São centenas de mãos que colaboram, que fazem sacola, que vão comprar. E aí você arruma tudo, depois vem para casa, aí embala tudo, arruma, coloca no saco, tira do saco, confere, e aí vai para o caminhão, aí toca as mãos dos transportadores, aí lá na transportadora vai para Uberaba, outro caminhão, aí vai para o lar, outro, e vai indo. São não sei quantas mãos que vão tocando, né? Desde quem fabricou os produtos que estão lá, até todos aqueles que montaram as sacolas, os meios de transporte aqui, até chegar às famílias. Então, são centenas ou milhares de mãos que tocam esse trabalho, e por isso que ele fica bacana, porque é um trabalho de um grupo que colabora. Maravilhoso. Então, vamos todos para lá, né? Vocês conhecerem. Vamos ano que vem, gente? Todo ano a gente Eu vai. quero. Ah, eu tô louca para ir, mas justo esse final de semana é o final de semana do nosso do manual. O próximo é o espetáculo. É. E é também legal a bagunça que a gente faz aqui em casa para preparar, né? Minha casa fica uma bagunça. Gente entrando e saindo, mexe, vira, transporte, pega saco, pega fita e anota. Incrível. É uma bagunça que a gente faz aqui, mas é muito gostoso.
né? Então, esse trabalho prévio também é bom. Não só a distribuição, mas o trabalho prévio também é bom. Mas a gente combina no ano que vem. Fechado. Então, na semana que vem, a gente... Tá bom, tá bom. Tranquilo, tudo bem. Muito obrigada, Marcelo. Ano que vem vamos combinar para a gente poder colaborar também, né? Sim. Já passar Sim. o Insta, Claro. né? Para a gente já começar a saber como que acontece Sim. essa mágica. Sim, manda pra gente lá no grupo, o Insta. Ui, bom. até arrepiei. Manda sim. Um final de semana, então, para todos. Obrigado. Para vocês. Obrigado. Boa viagem aí. Tá. Beijo. Um abraço. Tchau, tchau. Boa Obrigada viagem. mais uma vez. Beijo, Abraço. gente. Beijo. Tchau, tchau. 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 Peraí, tá todo mundo aqui. Aí, ó. A Carol tá aqui em casa, terapia do frango, que ela tá fazendo, hoje ela tá fazendo comida. Gente, uma ótima noite, viu? Paulo, Simone, Obrigado, Bruno. Você beijo, também. beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.